Irmãos e irmãs, vamos ter uma palavra de oração? Hermanos y hermanas, vamos a tener una palabra de oración. Nosso Pai Celestial, Nuestro Padre Celestial, nós rogamos a Ti te rogamos a ti que Tu aquietes os nossos corações, que tú aquietes nuestros corazones, que as nossas emoções se calem, que nuestras emociones se callen, que o Espírito Santo tenha toda a liberdade em nós, entre nós. que el Espíritu Santo tenga toda libertad con nosotros y entre nosotros. Faça calar a nossa carne, Haz callar nuestra carne, que todo espírito contrário ao Teu reino que todo espíritu contrario a tu reino seja expulso. sea expulsado. Abra os céus para nós nesse momento. Abre los cielos para nosotros en este momento. O Senhor já tem feito isso, bondoso Pai. El Señor ya ha hecho esto, bondadoso Padre. E nós de todo o coração Te agradecemos pela palavra enviada. Y nosotros de todo corazón te agradecemos por la palabra enviada. Continue a falar, Continúa a hablarnos, pois nós desejamos ouvir. pues nosotros deseamos escucharte. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Uma vez mais, vamos pegar o livro de Romanos, no capítulo 13, Una vez más vamos a tomar el libro de Romanos en el capítulo 13 e vamos ler versículos 11 e 12. y vamos a leer el versículo 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Temos insistido Hemos insistido que as duas maiores necessidades que nós temos como povo de Deus nesse tempo do fim que las dos mayores necesidades que tenemos en estos tiempos de fin como pueblo é termos discernimento espiritual es tener el discernimiento espiritual e conhecermos o Kairos de Deus. y conocer el tiempo de Dios, el Kairos de Dios. Na leitura que acabamos de fazer no versículo 11, En la lectura que acabamos de hacer en el versículo 11, na minha versão aparece a palavra despertardes do sono. en la versión del hermano aparece despertar del sueño. E é-nos permitido traduzir esta palavra despertardes, Y es permitido traducir esta palabra despertaros, despertar do sono da morte. despertar del sueño de la muerte. Realmente é uma palavra muito forte. Realmente es una palabra muy fuerte. E isso precisa tocar o nosso coração. Y esto necesita tocar nuestro corazón. Fala diretamente a nós como povo de Deus, Y nos habla directamente a nosotros como pueblo de que Dios, temos vivido de um modo geral de maneira indiferente e acomodada. que hemos vivido de manera general, acomodadamente. Por incrível que pareça, nós agimos como aquela noiva Por increíble que parezca, nosotros actuamos como aquella novia que não quer desmanchar o noivado, não quer desfazer o noivado, que no quiere deshacer el noviazgo, mas ao mesmo tempo mas al mismo tiempo não quer se preparar para encontrar com o noivo. no quiere prepararse para encontrarse con el novio. Não é interessante isso? ¿No es algo interesante esto? Somos a noiva do Senhor. Somos la novia del Señor. Não queremos terminar o nosso noivado, No queremos terminar nuestro noviazgo, mas ao mesmo tempo não queremos nos preparar para encontrar com Ele. mas al mismo tiempo no queremos prepararnos para encontrarnos con Él. E isso precisa falar fundo ao nosso coração, Y esto necesita hablar muy profundo en nuestro corazón. porque isso traz um grande prejuízo a nós mesmos. Porque esto trae un gran perjuicio a nosotros. Há muitos anos atrás, alguns cientistas canadenses Algunos años atrás, algunos científicos canadienses fizeram uma experiência muito interessante com as rãs. hicieron un experimento muy interesante con ranas. Eles criaram um habitat especial para que as rãs pudessem viver, Ellos crearon un habitáculo para que las ranas pudieran vivir, e isso dentro de um laboratório. y esto dentro de un laboratorio. Havia muita água nesse habitat. Había mucha agua en ese habitáculo, E eles ligaram um mecanismo nesta água y ellos ligaron un mecanismo en estas aguas que de maneira imperceptível aquela água ia sendo aquecida. que de una manera sin que se percibía, aquella agua iba a se calentando poco a poco. Não se percebia. No se sentía el cambio. Era muito lento a mudança da temperatura daquela água.
era poco a poco la mudanza de aquella agua, la temperatura. E nós sabemos que as rãs, elas são pecilotérmicas. Y nosotros sabemos que las ranas, ellas son endotérmicas. Ou seja, a temperatura sanguínea das rãs, O sea, la temperatura sanguínea de las ranas, ela muda conforme o ambiente externo. ellas van cambiando conforme el ambiente externo. Se está frio externamente, Si está frío externamente, o seu sangue fica frio. su sangre se queda fría. Se está quente externamente, Si está caliente externamente, internamente o sangue das rãs fica quente. internamente el sangre de las ranas se pone caliente. Nós, seres humanos, Nosotros los seres humanos somos homeotérmicos. somos homeotérmicos. Não sofremos a variação da temperatura do sangue. No sufrimos ninguna variación en la temperatura de la sangre. Se está quente ou frio externamente, Si está caliente o frío externamente, quando temos uma boa saúde, cuando tenemos una buena salud, a nossa temperatura sanguínea é a mesma, nuestra temperatura sanguínea es la misma, 36. 36. Essa é a realidade. Esa es la realidad. Mas no que se refere à experiência que esses cientistas fizeram, Más lo que se refiere a la experiencia que estos científicos hicieron, aquelas rãs estavam naquele habitat que foi criado para elas. aquellas ranas están en ese habitáculo que fue creado para ellas, E de maneira muito lenta, aquelas águas foram sendo aquecidas. y de manera muy lenta aquellas aguas fueron calentadas. E as rãs, elas não percebiam isto. Y las ranas no percibían eso. E o tempo ia passando, Y el tiempo iba pasando, a temperatura das águas ia aumentando, la temperatura del agua iba cambiando, aumentando, até que chegou ao tempo da ebulição, da fervura. hasta que llegó al tiempo de la ebullición, de hervir, E elas morreram sem saber. y ellas murieron sin sentirlo. É uma grande lição para Y nós. esto es una gran lección para nosotros. Uma noiva que não quer desmanchar um noivado com o noivo, Una novia que no quiere deshacer su noviazgo con Mas- el novio, não quer se preparar para se encontrar com o noivo. mas no se quiere preparar para encontrarse con el novio. Nós estamos sendo aquecidos Nosotros somos siendo calentados no grande caldeirão chamado mundo. Uma Em grande panela grande. en una gran caldera llamada mundo. E nós estamos sendo aquecidos sem perceber. Y nosotros estamos siendo calentados sin sentirlo. E vai chegar um momento Y va a llegar un momento, onde entraremos em ebulição, em fervura. y va a llegar un momento en que entraremos en ebullición, en hervidura. E não haverá escapatória para nós. Y no vamos a poder escapar nosotros. De que maneira nós estamos respondendo ao chamado do Senhor nesse tempo do fim? ¿De qué maneras estamos nosotros respondiendo al llamado del Señor en As este tiempo? luzes deste mundo têm chamado a nossa atenção. Las luces de este mundo nos están llamando nuestra atención. O brilho desse mundo tem cativado o nosso coração. El brillo de este mundo ha cautivado nuestro corazón. Nós temos trocado a glória de Cristo pelas belezas do mundo. Nosotros hemos cambiado la belleza de este mundo por la gloria de Cristo. Será que nós percebemos que nós precisamos urgentemente ¿Será que nosotros sentimos que necesitamos urgentemente da restauração do testemunho do Senhor nesse tempo do fim? de la restauración del testimonio del Señor en estos tiempos del fin? Isso precisa falar profundamente no nosso coração, irmãos e irmãs. Y esto necesita hablar profundamente a nuestro corazón, hermanos y hermanas. Será que nós não temos entre nós aqui pessoas que estão sendo levadas por essa fervura desse mundo? ¿Será que nosotros no tenemos personas que están aquí, que están siendo llevadas por este hervir del mundo Sem o perceber? sin sentirlo? Cuidado, Cuidado, que o Senhor nos livre dessa realidade. que el Señor nos libre de esta realidad. Como nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude, Como nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para que os nossos olhos sejam abertos para que nuestros ojos sean abiertos e tenhamos discernimento espiritual, y tengamos discernimiento espiritual para que possamos enxergar todas as coisas para que podamos ver todas las cosas segundo os olhos de Deus, según los ojos de Dios, que nós possamos estar apercebidos que nosotros podamos estar atentos a respeito do kairós de Deus, do tempo de Deus. en lo que se refiere al kairos, el tiempo de Dios. A que horas estamos, segundo o relógio de Deus? ¿A qué horas estamos según el reloj de Dios? Não temos a menor dúvida No tenemos la menor duda de dizer que de decir que o ponteiro do relógio de Deus está percorrendo a sua última volta.
que el puntero de Dios de su reloj está recorriendo la última vuelta Então nós devemos estar preparados y nosotros debemos estar preparados para encontrar com nosso amado noivo. para encontrarnos con nuestro amado novio E que não sejamos uma noiva relaxada, y no seamos una novia relajada, mas que sejamos uma noiva que esteja se preparando. que seamos una novia que se está preparando, E que não sejamos aquela noiva que espera o noivo bater na porta, que no seamos aquella novia que espera al novio llamar a la puerta, mas a noiva que percebe a aproximação do noivo pelo perfume dele. y sí la novia que siente al novio aproximarse por su perfume E possamos abrir a porta antes mesmo dele estar batendo. y podamos abrir la puerta antes que él llame. Que privilégio, que honra nós temos, queridos, Qué privilegio y qué honra tenemos, amados, de viver essa realidade. de vivir esta realidad. Eu digo isso porque é possível, Yo digo esto porque es posible, porque o Senhor tem nos chamado para essa realidade. porque el Señor nos está llamando para esta Que realidad. os nossos corações estejam cativados por essa palavra. Que nuestros corazones estén cautivados por esta palabra. Como o Senhor espera isso de nós, do seu povo. Como el Señor espera esto de nosotros, su pueblo. Como nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Como nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Porque, como temos dito, somente Ele pode lançar luz sobre a palavra, Porque como hemos dicho, solamente Él puede lanzar luz sobre su palabra. para que possamos receber a palavra viva em nossos corações. Para que podamos recibir la palabra viva en nuestros E corazones. assim ela efetua aquilo que Deus mesmo quer Y así ella misma efectúa lo que Dios quiere em nossos interiores. en nuestros interiores. O nosso encargo principal para com os irmãos Nuestro encargo principal para con los hermanos é estar falando daquelas 4 verdades essenciais es estar hablando sobre esas 4 verdades esenciales que colaboram de modo claro com relação ao testemunho do Senhor no tempo do fim, que colaboran referente al testimonio en estos tiempos del fin, que fala-nos a respeito da visão celestial, que nos hablan al respecto de la visión celestial, a vocação celestial, la vocación celestial, a casa de Deus la casa de Dios e o sacerdócio cristão. y el sacerdocio cristiano. Cada uma dessas verdades é como um elo de ouro, Cada una de estas necesidades es como un óleo, un aceite de oro. Hilo de oro, que ajuntados um ao outro que juntos uno al otro formam uma corrente forman una corrente de ouro. cadena de oro. Mas nós estamos buscando recursos no Espírito Santo Nosotros estamos buscando recursos en el Espíritu Santo para quando abrirmos este assunto, para que cuando abramos este asunto, Ele mesmo nos ajude a compreender, Él mismo nos ayude a comprender segundo a luz que Ele mesmo há de nos dar. según la luz que Él mismo nos va a brindar. E vamos dar um passo seguinte hoje, Y hoy vamos a dar un siguiente paso, lendo alguns textos da Palavra de Deus, leyendo algunos textos de la palabra de Dios. ainda buscando nas Escrituras Todavía buscando en las Escrituras as realidades das manifestações do Espírito Santo na nossa vida. las realidades y las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos pegar o livro de Gálatas no capítulo 5 Vamos a mirar el libro de Gálatas en el capítulo 5. e vamos ler aqui inicialmente o versículo 16, Y vamos a ver aquí en el versículo 16, depois os versículos 22 e 23 después del versículo 22 y 23, e por fim o versículo 25. y por fin el versículo 25, Versículo 16. versículo primero 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ontem nós havíamos dito que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nosotros ayer habíamos hablado que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. E de modo específico naquela passagem, Y de modo específico en aquel pasaje, a palavra de Deus mostra-nos ali a palavra filhos como filhos maduros. la palabra de Dios nos muestra a hijos como hijos maduros. Então é exatamente estes são os quais o Espírito de Deus guia. Y son estos los cuales son guiados por el Espíritu de Dios. Fala-nos de crescimento espiritual. Nos habla de crecimiento espiritual. E nessa passagem que estamos olhando agora para ela, versículo 16, Y en este pasaje que estamos mirando en el versículo 16,
O apóstolo Paulo está dizendo, andai no Espírito. El apóstol Pablo dice andar en el Espíritu. Veja que esse verbo ele está no imperativo. Vean que este verbo está en el imperativo. Isso é uma ordem, Y esto es un orden, não é uma opção. no es una opción. Andai no Espírito. Andar en Espíritu. Isso significa que devemos tomar todas as nossas decisões Esto quiere decir que debemos tomar todas nuestras decisiones conscientes, conscientes, baseadas basadas na santidade en la santidad e purezas de Cristo. y en las purezas de Cristo. Isso que significa andar no Espírito. Eso es lo que significa andar en Espíritu. Todas as nossas decisões fundamentadas nas belezas e nas riquezas e santidades do próprio Cristo. Todas nuestras decisiones basadas en las riquezas, en la santidad y en la belleza de Cristo. Como nós sabemos, a palavra andar Como nosotros sabemos, la palabra andar é uma palavra especial composta de duas outras palavras. es una palabra compuesta de otras dos palabras, Peripateo. peri y pateo. Pateo significa pisar. Pateo significa pisar, Peri é em volta. peri significa envueltas. Uma outra maneira de dizermos Es una otra manera de decirlo, que todas as nossas pisadas devem ser feitas em torno do Espírito Santo. que todas nuestras pisadas tienen que ser en alrededor del Espíritu Santo. E isso é andar no Espírito. Esto es andar en E Espíritu. desta forma jamais satisfaremos os desejos fortes da nossa carne. Y de esta manera jamás haremos los deseos fuertes de nuestra carne. Somos convocados a andar no Espírito, Somos llamados a andar en Espíritu, porque Ele já habita em nós. porque Él ya habita en nosotros. Nós nascemos do Espírito. Nosotros nacemos del Espíritu. Nós fomos batizados por esse mesmo Espírito em um corpo. Nosotros fuimos bautizados por este Espíritu en un cuerpo. Fazemos parte de uma realidade espiritual chamada igreja. Nosotros hacemos parte de una realidad llamada iglesia. Agora, todos nós somos convocados a andar no Espírito. Ahora todos nosotros somos llamados a andar en Espíritu. Então vejam a beleza da situação. Entonces miren la belleza de la situación. Nascemos de novo no Espírito. Nacemos de nuevo en el Espíritu. Pelo mesmo Espírito fomos batizados em um corpo. Por el mismo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. A igreja. La iglesia. Agora somos convocados a andar no Espírito. Ahora somos llamados a andar en el Espíritu. Essa é a dispensação do Espírito. Esta es la forma de la dispensación del Espíritu. Vejamos os versículos 22 e 23. Miremos los versículos 22 y 23. Já foi lido, diz assim, mas o fruto do Espírito é, e aí tem dois pontos. Mas el fruto del Espíritu es, y tiene dos puntos. Aí temos aí várias palavras descrevendo o fruto do Espírito. Tiene varias palabras describiendo lo que es el fruto del Espíritu. Amor, alegria, paz, longanimidade Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. bondad, fe, mansedumbre, templanza. E todas estas realidades não são atributos humanos. Y todas estas cosas no son atributos humanos. Não são produzidas em nós mesmos. No son producidas en nosotros mismos. Então, o que significa o fruto do Espírito? Entonces, ¿qué significa el fruto del Espíritu? O fruto do Espírito não é alguma coisa, El fruto del Espíritu no es alguna cosa, é uma pessoa. es una persona. Porque tudo que está descrito aqui Porque todo lo que está aquí descrito nada mais é nada más es do que a expressão do caráter de Cristo. la expresión del carácter de Cristo. Então, o fruto do Espírito Entonces, el fruto del Espíritu é Cristo. es Cristo. É como nós temos falado, todo o holofote do Espírito Santo está colocado sobre Cristo Jesus. Todo o foco. Como hemos hablado, todo el foco del Espíritu Santo está puesto en Cristo, el foco. E aqui nós temos novamente a palavra nos ajudando a pensar assim. Y aquí nuevamente vemos la palabra de Dios ayudándonos a pensar así. O bendito fruto do Espírito El bendito fruto del é Espíritu Cristo em nós. es Cristo en nosotros. Quando nós precisamos de alegria, de paz, de mansidão e bondade, Cuando nosotros necesitamos de alegría, de paz, de mansedumbre, nós não pedimos a Deus estas coisas de maneira particular. nosotros no pedimos a Dios estas cosas de manera particular. Eu penso que quando nós temos necessidade, por exemplo, de paciência, Yo pienso que cuando nosotros tenemos necesidad, por ejemplo, de paciencia, se nós vamos pedir a Deus paciência, si nosotros vamos a pedir a Dios paciencia, permita-me dizer isto para ilustrar. permítame decir esto para ilustrarlo. Deus não vai pedir para um anjo dele
Dios no va a pedir para un ángel suyo que vá num determinado departamento do céu que vaya en un determinado departamento del cielo e pega um pouco de paciência celestial y tome un poco de paciencia celestial e traga ao meu coração para que eu tenha paciência. y lo traiga a mi corazón para que yo tenga paciencia. Não é assim que funciona. No es así como funciona. Porque tudo que nós precisamos encontra-se na pessoa de Cristo. Porque todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en la persona de Cristo. Então eu não preciso de uma parte chamada paciência. Entonces yo no necesito de una parte llamada paciencia. Eu preciso de que Cristo, que é minha vida, Yo necesito de que Cristo, que es mi vida, se revele como paciência em mim. se revele como paciencia en mí. Porque tudo que Deus tinha que nos dar, Porque todo lo que Dios tenía que darnos, Ele já nos deu Él ya nos lo dio em Cristo. en Cristo. Não é Cristo mais alguma coisa. No es Cristo más algo más. É o todo. Es el todo. Cristo é o nosso tudo. Cristo es nuestro todo. Então o que nós necessitamos? Entonces lo que nosotros necesitamos Conhecer a Cristo. conocer a Cristo. Que Ele cresça Que Él crezca e nós diminuamos. y nosotros disminuyamos. É assim que funciona. Es así como funciona. O fruto do Espírito é El fruto del Espíritu es uma pessoa. una persona. Aí nós temos todas aquelas classificações. Ahí nosotros tenemos todas aquellas clasificaciones. Todas aquelas belezas que aparecem aqui Todas aquellas bellezas que aparecen aquí. são expressões de Cristo. Son las expresiones de Cristo. Não é maravilhoso isso, ¿No irmãos? es esto maravilloso, hermanos y hermanas? É assim que a palavra de Deus nos mostra. Es así que la palabra de Dios nos lo muestra. No versículo 25, En el versículo 25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Novamente, o apóstolo Paulo está insistindo com aqueles irmãos da região da Galácia. Nuevamente el apóstol Pablo está insistiendo con aquellos hermanos de la región de Galacia E, consequentemente, conosco também. y consecuentemente con nosotros también. E aqui novamente aparece a palavra andemos. Y aquí nuevamente aparece la palabra andemos. Só que ela é traduzida de um modo diferente, como o foi no versículo 16. Solo que aquí fue traducida de una forma diferente como el versículo 16. Essa palavra significa o seguinte: Esta palabra significa lo siguiente. especificamente, andemos. Específicamente andemos. É andar na fila Es andar en la fila como um soldado como un marchando. soldado andando, marchando. Exatamente o significado dessa palavra aqui. Es exactamente el significado de esta palabra aquí. Isso nos remete para uma vida de disciplina. Esto nos llama a una vida de disciplina, Uma vida que seja regrada. una vida que sea arreglada, Como um atleta se prepara para uma competição. como un atleta preparándose para una competencia. Ele deve se preparar para ter uma dieta adequada, Él tiene que prepararse para tener una dieta adecuada, fazer exercícios adequados, hacer los ejercicios adecuados, ter roupas adequadas, tener vestiduras adecuadas, porque ele tem uma corrida, uma carreira a enfrentar. porque él tiene una carrera que enfrentarse. Então, se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. Entonces, si vivimos en el Espíritu, debemos andar en el Espíritu. Então, existe disciplina para o Filho de Deus, sim. Entonces, ¿existe una disciplina para los hijos de Dios? Sí. E é muito importante que isso seja uma realidade em nós. Y esto es algo muy importante que es una realidad en nosotros. Nunca podemos permitir que a nossa própria carne Nunca podemos permitir que nuestra propia carne venha dirigir a nossa vida. venga a dirigir nuestras vidas. Eu já ouvi muitas vezes Yo ya escuché muchas veces pessoas dizendo: personas diciendo, ah, se a graça de Deus não me acordar bem de manhã, si la gracia de Dios no me llamara a la mañana, eu não vou ler a palavra. yo no voy a leer la palabra. Ah, se a graça de Deus não fizer isso por mim. Si la gracia de Dios no hiciera esto por mí, Ah, eu não tenho condições alguma. yo no tengo ninguna condición. Isso é menosprezar o valor da graça. Esto es menospreciar el valor de la gracia. A graça de Deus já nos foi dada de modo abundante. La gracia de Dios ya fue dada de una manera abundante. E nós precisamos nos posicionar Y nosotros necesitamos posicionarnos e andar firmemente, y andar firmemente, de maneira disciplinada. de una manera disciplinada. É assim que o Senhor nos chama. Es así como el Señor nos llama. Então, essas três considerações que fizemos Entonces, estas tres consideraciones que hemos hecho nos ajuda a pensar nos ayuda a pensar que somente andando no Espírito que solamente andando en el Espíritu nós vamos viver de modo a agradar o nosso Deus. nosotros vamos a vivir de una manera agradable a nuestro Dios.
Ontem nós fizemos a consideração de que modo o Senhor Jesus exerceu seu ministério. Nosotros ayer hicimos la consideración de qué modo nuestro Señor Jesús ejerció su ministerio. E vimos de modo muito claro pelas Escrituras Sagradas Y vimos de un modo muy claro por medio de las Escrituras Sagradas que ele o fez na total dependência do Espírito Santo. que Él lo hizo en la total dependencia del Espíritu Santo. Em sua perfeita En humanidade, su perfecta humanidad, ele se submeteu ao governo do Espírito Santo. Él se sujetó al gobierno del Espíritu Santo. E isso é maravilhoso. Y esto es algo maravilloso. E o que o Senhor espera de nós, ¿Y qué es lo que el Señor espera de nosotros? tanto individual De forma individual e também coletivamente falando, y también de una forma colectivamente que hablando, nós vivamos dependentes do Espírito Santo, que nosotros vivamos dependiendo del Espíritu Santo para conhecer os desígnios do Senhor, para conocer los deseos del Señor, o seu eterno propósito. su eterno propósito. Como vamos discernir a visão celestial, ¿Cómo vamos a tener discernimiento en la visión celestial? vocação celestial, casa de Deus e sacerdócio cristão? Vocación celestial, casa de Dios y sacerdocio de Dios, Se não for pelo Espírito Santo, si no fuera por el Espíritu Santo. então nós precisamos que Ele nos socorra. Entonces nosotros necesitamos que Él nos socorra, nos asista. E se o Senhor Jesus foi ungido por Deus pelo Espírito Santo, Y si nuestro Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, quanto mais nós cuanto más nosotros necessitamos disso, necesitamos de esto, dessa realidade, de esta realidad, de sermos ungidos pelo Espírito, de sernos ungidos por el de Espíritu, sermos guiados pelo Espírito, de sernos guiados por el Espíritu, de realizarmos as obras no Espírito. de realizar nuestras obras en el Espíritu. Então vamos pegar uma primeira passagem que está no livro de 2 Coríntios, Vamos a tomar un primer pasaje que está en 2 Corintios, no capítulo 1. en el capítulo 1. Vamos ler versículos 21 e 22. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Como é impressionante a palavra de Deus. Cómo es impresionante la palabra de Dios. Há mais outras duas realidades que nós não havíamos visto anteriormente, Hay más dos realidades que nosotros no habíamos visto anteriormente no que se refere à função do Espírito Santo. en lo que se refiere a la función del Espíritu Santo. De modo específico no versículo 22. De modo específico en el versículo 22 Fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo. dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu E Santo. também Ele é mesmo o nosso penhor. Y dice que Él también es nuestras arras. Não é maravilhoso isto? Esto no es maravilloso. É toda a obra no Espírito. Es toda la obra en el Espíritu. E se nós fôssemos enumerar todas as realidades de função do Espírito Santo, Y si nosotros fuéramos a enumerar todas las realidades del Espíritu Santo, nós teríamos realmente uma corrente muito grande. realmente tendríamos una cadena muy grande. Nós nascemos do Espírito. Nosotros nacemos del Espíritu. Melhor dizendo, deixa eu voltar um pouco antes. Mejor diciendo, déjenme volver un poco antes. Fomos convencidos pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Fuimos convencidos por el Espíritu Santo de la justicia, de la muerte y del pecado. Agora nós podemos dizer, nascemos de novo no Espírito. Ahora nosotros podemos decir, nacimos de nuevo en el Espíritu. O Espírito habita em nós. El Espíritu habita en nosotros. O Espírito nos guia. El Espíritu nos guía. O Espírito nos batizou num corpo. El Espíritu nos bautizó en un cuerpo. O Espírito nos selou. El Espíritu nos selló. Ele é o penhor da nossa salvação. Él es las arras de nuestra salvación. Que precioso Espírito Santo nós temos. Qué precioso Espíritu Santo tenemos. Para dizer algumas realidades funcionais dele. Para decir algunas realidades funcionales de Él. Agora versículo 21. Ahora en el versículo 21. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Miren lo que el apóstol Pablo dice. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Como a palavra de Deus tem os seus detalhes maravilhosos. Como la palabra de Dios tiene sus detalles maravillosos.
Graças ao Senhor que não está escrito dessa forma. Gracias al Señor que no está escrito de esta forma. Mas aquele que me ungiu. Mas aquel que me ungió. Paulo não estava falando que somente ele havia sido ungido. Pablo no está hablando que solamente él había sido ungido. Ou seja, a unção não é especificamente para homens especiais. La unción no es específicamente para hombres É especiales. para todo o povo de Deus. Es para todo el pueblo de É Dios. para todos aqueles que exercem o sacerdócio cristão. Es para todos aquellos que ejercen un sacerdocio espiritual. E quem vai exercer todo o sacerdócio cristão? ¿Y quién va a ejercer todo el sacerdocio cristiano? Todos os que nasceram de novo. Todos los que nacieron de nuevo. Então a unção, ela não é dirigida apenas para homens especiais, Entonces, toda la unción no es solamente dirigida para hombres especiales, mas para todos. más sí para todos. A palavra de Deus é clara para nós. La palabra de Dios es clara para Aquele nosotros. que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Aquel que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Isso é maravilhoso. Esto es maravilloso. Então nós já percebemos, por aquilo que tratamos ontem, Nosotros ya podemos ver por aquello que hablamos ayer que a unção tem uma finalidade, que la unción tiene una finalidad, é nos capacitar para o serviço. es capacitarnos para el servicio. Não foi assim que o Senhor Jesus o foi? No es así como el Señor Jesús fue. Ele poderia realizar toda a sua obra pela sua divindade inerente? Él podía hacer toda su obra por su divinidad inherente. Podia, Él podía, mas ele decidiu não fazer isto. mas él decidió no hacer esto. Ele decidiu realizar toda a obra, todo o serviço, Él decidió hacer toda la obra, todo el servicio na total dependência en la total dependencia do Espírito Santo, del Espíritu Santo, que o ungia que lo ungía e o capacitava. y lo capacitaba. É assim conosco. Es así con nosotros. Então nós somos ungidos para a realização da obra. Entonces nosotros somos ungidos para la realización de la Nós obra. não podemos dar um passo sem a unção do Espírito. Nosotros no podemos dar un paso sin la unción del Espíritu. Nós podemos nos enganar Nosotros podemos engañarnos pensando que a unção do Espírito simplesmente é para um momento como este do compartilhar da palavra. pensando que la unción del Espíritu es solamente para un momento como este, compartir la palabra. Não, a unção do Espírito é para a nossa vida. No, la unción del Espíritu es para nuestra vida. Nós precisamos da unção do Espírito para sermos bons funcionários, Nosotros necesitamos de la unción del Espíritu para ser buenos trabajadores, sermos bons patrões, sernos buenos jefes, unção do Espírito para sermos bons maridos, la unción del Espíritu para ser buenos maridos, boas esposas, para ser buenas esposas, bons pais, para ser buenos padres, bons filhos. buenos hijos. A unção do Espírito, ela está em toda a realidade do nosso viver. La unción del Espíritu ya está en toda la realidad de nuestro ser. Não é especificamente para aqueles momentos, como nós chamamos, especiais. No está solamente para aquellos momentos que podemos llamar de momentos especiales. Para todos os momentos. Es para todos los momentos. Quando nós estivermos falando sobre o sacerdócio cristão, Cuando nosotros estuviéramos hablando sobre el sacerdocio cristiano, nós vamos enfatizar nosotros vamos a hacer énfasis que a posição mais elevada da nova criatura, que la posición más elevada de la nueva criatura, de um cristão, de un cristiano, é ser sacerdote, es ser é sacerdote, servir a Deus. es servir a Dios. Nós podemos ser engenheiros, médicos, podemos ser trabalhadores que trabalham na obra civil, Nosotros podemos ser ingenieros, médicos o trabajadores que trabajan en la obra civil, la construcción. podemos ser garçons, Podemos ser mayordomos, camareros. nós podemos ter todos os tipos de atividades. Nosotros podemos tener cualquier tipo de actividad de trabajo. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, Mas a partir del momento que nacemos de nuevo, por mais elevada que seja a posição de uma pessoa, por más elevada que sea la posición de una por persona, exemplo, um engenheiro, um médico, por ejemplo, un ingeniero o un médico, então esta profissão ela fica abaixo, por lo menos esta posición se queda por debajo, porque ele tem uma posição mais importante agora. porque él ahora tiene una posición más importante. Ele é um sacerdote. Él es un sacerdote. E como sacerdote, ele deve honrar a Deus. Y como sacerdote él tiene que honrar a Dios. Como médico,
como médico, como advogado, como abogado, como engenheiro. como ingeniero. É assim que é. Es así como es, Com a unção do Espírito. con la unción del Espíritu. Nós não temos uma outra profissão. Nosotros no tenemos otra profesión, Temos a melhor. tenemos la mejor. Somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Então o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui? Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está mostrando Que aquí? nós fomos ungidos por Deus Que nosotros fuimos ungidos por Dios para que nós possamos executar a nossa obra. para que nosotros podamos ejecutar nuestra obra, Que não é nossa propriamente, que no es nuestra propiamente, mas é a obra de Deus, mas es la obra de Dios, as quais Ele mesmo preparou para que nela andássemos. la cual Él mismo preparó para que en ella andáramos. Isso é maravilhoso, irmãos e Y irmãs. esto es maravilloso, hermanos y hermanas. Vamos pegar uma outra passagem. Vamos a tomar otro pasaje. 1 João, Primera Juan, capítulo 2. capítulo 2. Vamos ler versículo 20 En el versículo 20, 20 e 27. versículo 20 y 27. Diz assim: E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Versículo 27 diz assim: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Verso 20. Pero vosotros, en el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Isso. No versículo 20, En el versículo 20, a palavra de Deus está mostrando que vós já possuís a unção, la palabra de Dios nos está mostrando que nosotros ya poseemos la unción, que vem do Santo, que viene del Santo, e todos tendes conhecimento. y todos tenéis conocimiento. Essa palavra conhecimento Esta palabra conocimiento está relacionada está relacionada com percepção espiritual, con percepción espiritual, que é a mesma coisa de discernimento espiritual. que es lo mismo de discernimiento espiritual. Então, para discernirmos nesse tempo do fim, Entonces, para tener discernimiento en este tiempo del fin, para termos percepção espiritual do tempo do fim, para tener percepción espiritual en estos tiempos del é fin, necessário termos a unção. es necesario tener la unción. Fala-nos do Espírito Santo. Nos habla el Espíritu Santo. É assim que nós vamos discernir todas as coisas. Es así como nosotros vamos a discernir todas las cosas. No contexto, João está falando En el contexto, Juan está hablando a respeito dos muitos anticristos que já tinham surgido. con respecto a muchos anticristos que ya habían surgido. Mas ele também fala de um anticristo que iria surgir. Mas él también está hablando de un anticristo que va a surgir. E então, na sequência, ele vai mostrar que vocês têm unção Entonces en la secuencia va a mostrar que ustedes tienen e unción vocês têm percepção. y ustedes tienen percepción. E isso é que é importante para nós. Y esto es lo que es importante para nosotros. Na sequência, no verso 27, En la secuencia del verso 27, vejamos com cuidado essa leitura. veamos con cuidado aquí esta lectura. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, En cuanto a vosotros, la unción que recibisteis, então nós estamos vendo que já recebemos a unção dele. entonces nosotros estamos viendo que nosotros ya recibimos la unción de Él. E ela permanece em nós. Y ella permanece en nosotros. Aí diz assim, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Uma pessoa que tenha unção do Espírito. Una persona que tiene la unción del Espíritu, A mais simples de todas as pessoas que você possa conhecer. la más simple de todas las personas que usted pueda conocer. Ela é mais sábia Ella es más sabia, do que o mais sábio de todos os homens que está na face dessa terra. que es más sabio que cualquier sabio de toda la faz de esta tierra, Porque ele tem a unção.
porque ya él tiene la A unción. unção está sobre ele. La unción está sobre él. E não há necessidade que alguém ensine a ele, Y no hay necesidad de que alguien le enseñe a él, porque a unção está sobre ele. porque la unción está sobre él. Ela é unção verdadeira. Ella es la unción verdadera. Ela não é falsa. Ella no es falsa. Agora, olhando para o texto, Ahora mirando para el texto, diz assim: Diz assim. permanecei nele. Nele é Cristo. dice así, permanecer en él es Cristo, Como também ela vos ensinou. como también ella os enseñó. Aqui fala da unção, aqui fala do Espírito. Aquí habla de la unción, habla del Espíritu. Então, o Espírito Santo sempre vai apontar para Cristo. Entonces la unción, el Espíritu Santo siempre va a apuntar para Cristo. Permaneça nele, Permanezcan en él, como a unção ensinou. como la unción enseñó, Fala-nos do Espírito. hablando del Espíritu. Então, nós precisamos verdadeiramente experimentar continuamente esta unção. Entonces nosotros necesitamos permanentemente experimentar esta unción. Então, assim como o Senhor Jesus Entonces, así como nuestro Señor Jesús realizou o seu ministério realizó su ministerio em completa dependência do Espírito Santo, en completa dependencia del Espíritu Santo, é assim que a igreja irá realizar o seu. es así como la iglesia irá a realizar el suyo E deve realizar, y debe realizar. porque fora desse contexto, Porque fuera de este contexto, como anteriormente foi dito, como anteriormente fue dicho, nós somos um barco em alto mar, nosotros somos un barco en alta mar sem leme. sin timón. Nós não sabemos para onde ir. Nosotros no sabemos para dónde ir. Então nós precisamos urgentemente do Espírito Santo. Entonces nosotros necesitamos urgentemente el Espíritu Santo. Gostaria de acrescentar rapidamente alguns detalhes. Me gustaría agregar algunos detalles Eu rápidamente. creio que esses detalhes seriam importantes para nós, Yo creo que estos detalles son muy importantes para nosotros porque há algo que impede que sejamos governados pelo Espírito Santo, porque hay algo que impide que seamos gobernados por el Espíritu Santo. e isto é o pecado. Y esto es el pecado. Então nós precisamos tratar seriamente com este assunto. Y nosotros necesitamos hablar seriamente sobre este asunto. O problema não é o pecado em si, El problema no es el pecado en sí. o problema é permanecer no pecado, El problema es permanecer en el porque pecado. todos nós somos fracos, Porque todos nosotros somos débiles. todos tropeçamos, Todos nos tropezamos. mas nós não podemos permanecer na queda. Mas nosotros no podemos permanecer en la caída. Imediatamente devemos nos levantar, Inmediatamente debemos levantarnos, reconhecer que pecamos, reconocer que hemos pecado, confessar nosso pecado, confesar nuestros pecados abandonar nosso pecado. y abandonar nuestro pecado. Tudo isso fundamentado na obra perfeita de Cristo naquela cruz. Todo esto con fundamento en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Então o pecado é um grande mal Entonces el pecado es un grande mal que nos impede que nos impide de andar no Espírito. de andar en el Espíritu. E há três situações bem pontuais nas Escrituras Sagradas Y hay tres situaciones puntuales en las Escrituras Sagradas que nós encontraremos luz para este assunto que nosotros vamos a encontrar luz sobre este e asunto que essa luz nos examine. y que esta luz nos examine. Então, rapidamente vamos verificar Pero rápidamente vamos a verificarlo. livro de Efésios, Libro de Efesios, que é a primeira situação quando nós encontramos pecado contra o Espírito. que es la primera situación cuando encontramos pecado contra el Espíritu. Capítulo 4 de Efésios, En el capítulo 4 de Efesios, vamos ler do versículo 25 a 32. vamos a leer del versículo 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Até o 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó
a vosotros en É Cristo. impressionante esse trecho das Escrituras Sagradas, Es impresionante este trozo de las Escrituras Sagradas, porque essas palavras são dirigidas às novas criaturas. porque estas palabras son dirigidas a las nuevas criaturas. E há tantos pecados que foram relacionados aqui Y hay tantos pecados que están siendo relacionados aquí que realmente chamam a atenção. que realmente llaman nuestra atención. E a gente vai perceber que a nossa conduta, Nosotros vamos a sentir que nuestra a conducta, nossa maneira de viver, nuestra manera de vivir, entristece o Espírito Santo. entristece al Espíritu Santo. Nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Nosotros estamos pecando contra el E Espíritu nós Santo. precisamos então da ajuda do Senhor, Entonces nosotros necesitamos de la ayuda del Señor pelo Espírito, por medio del Espíritu para que nós não entristecemos o Espírito Santo. para que nosotros no entristezcamos al Espíritu Santo. A função do Espírito Santo La función del Espíritu Santo é revelar es revelar Cristo em nós. Cristo en nosotros. Mas mais do que isso, Más, algo más que esto, moldar Cristo em nós. moldear a Cristo en Ele nosotros. precisa formar o caráter de Cristo em Él nós. necesita formar el carácter de Cristo en nosotros. Gálatas 4, verso 19, é o livro anterior, Gálatas 4, versículo 19, es el libro anterior. dá-nos uma ajuda nesse pensamento. Nos da una ayuda en este pensamiento. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Até que Cristo seja formado em vós. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ele está se dirigindo aos filhos de Deus, Él se está dirigiendo a los hijos de Dios, aqueles que já tinham recebido a Cristo Jesus, aquellos que ya habían recibido a Cristo Jesús, mas o testemunho não estava bom. mas el testimonio no estaba bueno. E Paulo estava sofrendo dores de parto outra vez. Y Pablo estaba sufriendo dolores de parto otra vez. Ele já havia sofrido uma vez dores de parto. Él ya había sufrido una vez dolores de parto. Foi no novo nascimento deles. Fue en el nuevo nacimiento de ellos. Cristo já era a vida deles. Cristo ya era la vida de Então ellos. Paulo está sofrendo de novo, Entonces Pablo está sufriendo de nuevo até que Cristo fosse formado neles. hasta que Cristo sea formado en ellos. Então é necessário que Cristo cresça em nós. Entonces es necesario que Cristo crezca en nosotros. Então o Espírito Santo não só revela a Cristo, Entonces el Espíritu Santo no solo revela a Cristo, mas ele deseja moldar, formar Cristo em nós. mas Él desea moldar, formar a Cristo en nosotros. E para tanto ele vai arranjar todas as circunstâncias necessárias Y por tanto Él va a buscar todas las circunstancias necesarias para que isso seja uma realidade. para que esto sea una realidad. Todas as circunstâncias que envolvem o nosso viver Todas las circunstancias que envuelven nuestro vivir são arranjos amorosos do Espírito Santo son arreglos amorosos del Espíritu Santo para que mais do caráter de Cristo seja formado em nós. para que más del carácter de Cristo sea formado en nosotros. Você encontra-se em tribulação? Usted se encuentra ahora atribulado, Todas as coisas estão sendo muito difíceis para você? todas las cosas están siendo muy difíciles para usted. Essa é a ideia Esa es la idea que o Espírito Santo tem. que el Espíritu Santo tiene. Ele está no comando. Él está al Ele mando. está quebrando o seu coração. Él está quebrantando su corazón. Ele está buscando quebrar você. Él está buscando romper a Es- usted. Essas tribulações fazem parte do projeto dele. Estas tribulaciones hacen parte del proyecto de Él. Porque Deus disciplina quem ama. Porque Dios disciplina a quien ama. E essa disciplina é um arranjo que o próprio Espírito Santo faz. Y esta es una disciplina que el propio Espíritu Santo hace. Deixe-me repetir algo que eu disse em Novelda. Déjenme repetir algo que yo he hablado en Novelda. Os presentes mais lindos, Los regalos más hermosos, os presentes mais belos, los regalos más bellos, os mais ricos, los más ricos, Deus nos envia Dios nos los envía através a través das tribulações. de las tribulaciones. Ou seja, são presentes disfarçados O sea, son regalos disfrazados que vêm até nós através das tribulações. que vienen hasta nosotros a través de las tribulaciones. São os maiores presentes que Deus tem dado para você. Son los mayores regalos que Dios ha dado para usted. Receba dele. Reciba de Él. Tende toda alegria,
tenga toda ou alegría passardes por várias provações. el pasar por varias pruebas. Deus ama você. Dios lo ama a Se usted. você não estivesse sendo provada, Si usted no está siendo probada, você não é filho de Deus. usted no es hija de Dios, Mas Deus te ama. mas Dios te E ama. Ele quer formar o caráter do seu filho em você. Y Él quiere formar el carácter de su hijo en Então, por usted. trás dessa prova, Entonces, por detrás de esta dessa prueba, luta, de esta lucha, há o bondoso Espírito Santo hay el bondadoso Espíritu te Santo conduzindo conduciéndote para que Cristo seja formado em você. para que Cristo sea formado en usted. Não entristeçais o Espírito Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. Não é que o Espírito Santo vai sair de você, No es que el Espíritu Santo vaya a salir de usted, mas ele vai ficar quieto em você. mas Él se va a quedar aquietado en usted. Ele não vai se manifestar através de você. Él no se va a manifestar a través de usted. Então é muito importante sabermos isto. Entonces es muy importante saber esto. O Espírito Santo não deixa o cristão, El Espíritu Santo no deja al cristiano, mas ele se entristece por causa do pecado. mas Él se entristece por causa del Isso pecado. fala da nossa conduta. Y esto habla acerca de nuestra conducta. E isso impede que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Y esto impide que seamos guiados por medio del Espíritu Vamos ver Santo. o caminho da restauração. Vamos a ver el camino de la restauración. Vamos pegar a passagem de 1 João, Vamos a tomar el pasaje de 1 Juan, capítulo 2, capítulo 2, versículos 1 e 2. versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Isso. João está escrevendo aqui para que aqueles irmãos, os filhinhos, não pecassem. Juan está escribiendo aquí para que aquellos hermanos, los hijitos, no pecasen. Mas se acontecesse que alguém pecasse, Pero si sucede que alguien peca, a palavra de Deus diz assim: temos advogado. la palabra de Dios dice así: tenemos abogado. Não é um salvador, No es un salvador, porque eram salvos. porque ya eran salvos. O advogado é aquele que intercede, El abogado es aquel que intercede, aquele que peleja pela causa do outro. aquel que pelea por la causa del otro. E na sequência diz assim: junto ao Pai. Y en la secuencia dice así: junto al Padre. Não fala junto a Deus, No habla junto a Dios, porque o perdão aqui ele é paternal porque el perdón aquí es algo e paternal não judicial. y no Não é judicial. maravilhoso isso? No es esto maravilloso? Então nós precisamos, ao pecar, Nosotros necesitamos al pecar recorrer ao Senhor, correr al Señor, confessar o nosso pecado. confesar nuestro E pecado, nós vamos receber um perdão paternal. y nosotros recibiremos un perdón E o paternal. sangue de Cristo há de nos purificar de todos os pecados. Y la sangre de Cristo nos va a purificar de todos los pecados. E novamente o Espírito Santo Y nuevamente el Espíritu Santo se alegrará em nós. se alegrará en nosotros. Não é maravilhoso isto? ¿No es esto Então maravilloso? nós precisamos confessar. Entonces necesitamos confesar. Vamos para uma outra realidade que fala-nos de pecado contra o Espírito Santo. Vamos a otra realidad que nos habla sobre el pecado del Espíritu Santo. 1 Tessalonicenses 5, Primera Tesalonicenses 5, versículo 19. en el versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Isso, não apagueis o Espírito. Veja que nós podemos apagar o Espírito. Miren esto, no apaguéis al Espíritu. Vean que nosotros podemos apagar al Espíritu. O que significa isto? ¿Qué es lo que significa esto? Nós apagamos o Espírito Nosotros apagamos al Espíritu quando nos opomos à vontade de Deus. cuando nos oponemos a la voluntad de Dios. É dizer não ao seu comando. Es decir, no a su comando. Quando Ele diz algo para nós pela sua palavra. Cuando Él dice algo para nosotros por medio de su palabra. Por exemplo, Por ejemplo, não há comunhão entre luz e trevas. es como se dice, no hay comunión entre luz y tinieblas. Se eu desobedeço Si yo desobedezco e tenho comunhão com as trevas, y tengo comunión con las tinieblas, o que eu estou fazendo? ¿qué es lo que yo estoy Eu estou me haciendo? opondo à vontade de Deus. Yo me estoy oponiendo a la voluntad de Dios. Eu vou apagar o Espírito. Yo voy a apagar al Ele Espíritu. não vai sair de você ou de mim, Él no va a salir de usted o de mí, mas ele vai se apagar, ele vai se encolher dentro de mim.
Él se va a apagar, se va a encoger dentro de mí. Isso é uma atitude de desobediência. Y esto es una actitud de desobediencia. Quando o Senhor traz uma palavra para o seu coração, Cuando el Señor trae una palabra para su corazón ou para toda a igreja, o para toda la iglesia e não há uma resposta, y no hay una respuesta, o que acontece? ¿qué es lo que pasa? Apagamos o Espírito. Apagamos el Espíritu. Isso é pecado contra o Espírito. Y esto es pecar contra el Espíritu. Então, isso faz com que nós não sejamos guiados pelo Espírito. Y esto hace con que nosotros no seamos guiados por el Espíritu. Qual que é o caminho da restauração? ¿Cuál es que es el camino de la restauración? Vamos ver a palavra de Deus. Vamos a ver la palabra de Dios. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Versículos 19 e 20. Versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Isto. O que a palavra de Deus está nos mostrando aqui? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí? Para que nós saiamos dessa realidade que fere o Espírito Santo. Para que nosotros salgamos de esta realidad que hiere al Espíritu Santo. Precisamos renovar nossa consagração ao Senhor. Necesitamos renovar nuestra consagración al Señor. No primeiro caso, En el primer caso, quando nós entristecemos o Espírito, cuando nosotros entristecemos al Espíritu, precisamos confessar necesitamos confesar nossos pecados. nuestros pecados. Aqui, Aquí nós precisamos renovar a nossa consagração. necesitamos renovar nuestra consagración. Porque a palavra de Deus mostra-nos que nós não somos mais de nós mesmos. La palabra de Dios nos muestra que nosotros no somos más nuestros. Nós fomos comprados por preço. Nosotros fuimos comprados por un precio. Então nós temos que ter isso de maneira consciente no nosso coração. Entonces nosotros tenemos que tener esto de manera consciente en nuestro corazón. Não me pertenço mais. No me pertenezco más. Que direito tenho eu ¿Qué derecho tengo yo de me opor à vontade de Deus? de oponerme a la voluntad de Dios? Não posso. No puedo. Eu tenho que simplesmente me submeter à vontade de Deus. Yo tengo simplemente que someterme a la voluntad de Dios. E submeter à vontade de Deus Y someterme a la voluntad de Dios é me submeter aos princípios da palavra de Deus. es someterme a los principios de la palabra de Deus Dios. estabeleceu princípios Dios estableció e principios nós não podemos quebrar. y nosotros no los podemos quebrar. A maneira como ele fez é a maneira como é a divina. La manera como Él hizo es la manera divina. Isso é muito importante para nós. Esto es muy importante para Quando ele nosotros. estabelece um lar, Cuando Él establece un hogar, quem é o cabeça do lar? ¿quién es el cabeza del hogar? O homem ou a mulher? ¿El hombre o la mujer? Quando se quebra esse princípio, Cuando se rompe ese o principio, que nós temos? ¿qué es lo que nosotros tenemos? Confusão. Confusiones. Então nós precisamos que o Espírito Santo Entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo mostre luz sobre esse assunto, muestre luz sobre este asunto, para nós não nos opormos para nosotros no oponernos aos seus princípios, a sus principios, à vontade dele. a la voluntad de Él. Quando submetemos a esta realidade, Y cuando nos sometemos a esta realidad, colhemos bênçãos. recogemos bendiciones. E por fim, Y por fin, Atos dos Apóstolos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, capítulo 7, versículo 51. Nós temos aqui então a terceira situação que verdadeiramente entristece o espírito, é um pecado contra ele. en versículo 51 vemos algo que entristece al Espíritu Santo. Dice así en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aqui está o terceiro pecado contra o espírito, Aquí está el tercer pecado contra el Espíritu, resisti-lo. resistirlo. A Bíblia fala aqui que aqueles homens que resistiam o Espírito Santo eram chamados homens de dura cerviz. Aquí la Biblia dice que hombres que resistían el Espíritu Santo eran hombres de dura cerviz. E eles sempre resistiam o Espírito Santo. Y ellos siempre resistían el Espíritu Santo. O que é resistir o Espírito Santo? ¿Y qué es resistir al Espíritu Santo? É quando ele nos convence de pecado Es que cuando Él nos convence del pecado e nós oferecemos resistência. y nosotros ofrecemos a cambio resistencia. É quando recusamos a chamar pecado Es cuando nos
rechazamos llamar pecado aquilo que Deus chama de pecado. aquello que Dios llama de pecado. Eu estou conscientemente pecando contra o Senhor. Yo estoy con conciencia pecando contra el Isso é Señor. resistência ao Espírito Santo. Eso es resistir al Espíritu Santo. Isso é muito sério, Y irmãos e esto es algo irmãs. muy serio, hermanos y hermanas. Nós devemos considerar isto. Nosotros debemos considerar esto. Vejamos o que diz Provérbios 29:1. Veamos lo que dice Proverbios 29:1. Preste bem atenção nessa palavra. Presten bien atención en esta palabra. Provérbios 29, verso 1. Proverbios 29, verso 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Olha só, que Miren texto, solo esto. que texto forte para nós. Qué texto fuerte para nosotros. Aquele que é repreendido muitas vezes, Aquel que reprendido muchas veces, ao invés de amolecer o coração, en vez de dejar su corazón amolecido, ablandado, endurece o coração, endurece el corazón. ele será quebrantado de uma vez Él será quebrantado de una sola e vez não haverá cura. y no habrá cura para él. Então não podemos resistir ao Espírito. Entonces no podemos resistir al Espíritu. Devemos tratar o pecado de modo sério, Debemos tratar el pecado de una manera seria, para que ele não tome conta do nosso coração. para que Él no tome cuenta de nuestro corazón. E Deus então não nos julgue. Y entonces Él no nos juzgue. Eu estou falando para filhos de Deus. Y esto está hablando para hijos de Dios. Então nós devemos tomar cuidado nesse assunto. Entonces nosotros debemos tomar cuidado en este asunto. Então são três as situações Entonces son tres las situaciones que ferimos o Espírito Santo. que nosotros herimos el Espíritu Santo. A primeira delas é entristecermos o Espírito Santo. Primera de ellas es entristecer el Espíritu Santo. A segunda delas é apagarmos o Espírito Santo. La segunda de ellas es apagar al Espíritu A Santo. terceira é resistir o Espírito Santo. Y la tercera es resistir el Espíritu Santo. Vamos ver então qual é o caminho da restauração nesse terceiro aspecto, ou resistir do Espírito. Y vamos a ver cuál es el camino al resistir el Espíritu Santo. en este A camino. restauração. La restauración. Tiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, apenas um versículo, apenas un versículo. versículo 10. En el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Depois vocês leem o contexto anterior, Después ustedes leen el contexto anterior. vocês vão perceber Ustedes van a percibir que é com ciúme que o Espírito Santo anela nossos corações. que es con celos que el Espíritu Santo anhela nuestros corazones. Agora o versículo 10 no seu final vai dizer: Ahora el versículo 10 en su final va a decir: humilhai-vos na presença do Senhor, Humillaos delante del Señor e Ele vos exaltará. y Él os exaltará. Então nós precisamos, eu uso uma expressão, colocar a boca no pó. Entonces yo uso una expresión y es colocar la boca en el polvo. Isso é arrependimento, Y esto es arrepentimiento, para que nossos corações sejam quebrantados para que nuestros corazones sean e quebrantados sejamos completamente curados. y seamos completamente curados. Se estivermos ouvindo a voz do Espírito, Si estuviéramos escuchando la voz del Espíritu, como diz Hebreus, como dice en hebreo, não vamos endurecer o nosso coração, no vamos a endurecer nuestro corazón, como foi lá na rebelião do passado, como fue allá en la rebelión en el pasado, mas vamos nos quebrantar mas vamos a quebrantarnos para que o Senhor trate conosco. para que el Señor trate con nosotros. Então que verdadeiramente essa palavra possa entrar no nosso coração Entonces que verdaderamente esta palabra pueda entrar en nuestros e corazones fazer a obra que Deus deseja que faça. y hacer la obra que Dios desea hacer. Que o Senhor siga falando ao nosso coração. Que el Señor siga hablando a nuestro corazón. Vamos orar. Vamos a orar. Maravilhoso Senhor, Maravilloso Señor, entregamos aos teus próprios cuidados nos entregamos a tus propios cuidados, a tua palavra. a tu palabra, Encomendamos nossas vidas encomendamos nuestras vidas diante do teu altar. delante de tu altar. Trate dos nossos corações. Trata nuestros corazones, Traga à luz tudo aquilo que precisa vir, trae a luz todo aquello que necesita venir, para que possamos colocar aos teus pés para que podamos colocarlo a tus pies e de modo confiante y de modo confiado buscar segurança no teu sangue, buscar seguridad en tu sangre, uma perfeita purificação. una perfecta E purificación, desta forma, y de esta forma o teu Espírito possa nos guiar tu espíritu pueda guiarnos para a tua própria glória. para tu propia gloria. Amém. Amén. 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 Hermano José. Perdón. Es que
Quisiera preguntar si podía aclarar al hermano un asunto que ha expuesto, que parece algo paradójico. Por un lado, ha dicho que el Señor arregla todas nuestras circunstancias amorosamente para formar en nosotros el carácter de Cristo. Y por otro lado, habló el hermano ayer de ese peso que a veces nos ata y nos impide correr la carrera. Por ejemplo, un trabajo que a lo mejor nos quita tiempo, nos carga, Entonces, ese trabajo, ¿cómo hay que hacer? Porque si por un lado es un peso, pero por otro lado es un arreglo del Señor para tratar conmigo, ¿cómo debo recibir ese asunto? Eu penso que nós podemos ser ajudados nessa questão Yo pienso que nosotros podemos ser ayudados en esta cuestión sempre aplicando um teste em nossas vidas. siempre aplicando un test en nuestras vidas. O que não é um peso? ¿Qué es lo que no es un peso? É tudo aquilo que me faz com que eu tenha um tempo adequado na leitura da palavra de Deus, Todo aquello que hace que yo tenga un tiempo adecuado en la lectura de la palabra de Dios, tempo adequado de oração, un tiempo adecuado de oración, tempo de comunhão adequado com os irmãos, un tiempo adecuado de comunión con mis hermanos, e vou dizer mais algo, y voy a decir algo más, tempo adequado para a família. un tiempo adecuado para la familia. Se estas quatro realidades não estiverem sendo violentadas, Si estas cuatro realidades no fueran siendo violadas, não tem peso. no tiene peso, Nunca haverá peso. nunca habrá peso. Há muito tempo atrás, Há mucho tiempo atrás, irmão me procurou un hermano me buscó porque ele estava querendo mudar de cidade para buscar mais prosperidade porque él estaba queriendo cambiar de ciudad buscando más prosperidad através do trabalho. a través de su trabajo. E depois de uma conversa longa, Y después de una larga conversación, eu disse o seguinte para ele para ilustrar. yo dije para él, para ilustrarlo, Nós devemos ter a sensibilidade naquilo que Deus tem para nós. nosotros tenemos que tener sensibilidad en aquello que Dios quiere para nosotros. E eu usei o seguinte exemplo. Y yo usé el siguiente ejemplo. Eu disse, irmão, Yo dije, hermano, se o Senhor tem para você, si el Señor tiene para usted, no Brasil nós chamamos de chácara, en Brasil nosotros hablamos de finca, pinga, uma única chácara. una única finca. E se você não se contentar com aquela chácara Y si usted no se está alegre con solo esa finca e buscar muitas fazendas, y buscar muchas haciendas, você está errado, usted está equivocado, porque você está fora da vontade de Deus. porque usted está fuera de la voluntad de Dios. Mas sabe qual que é o pior, irmão? Mas usted sabe cuál es el peor, hermano. Você pode alcançar essas fazendas Usted puede alcanzar esas haciendas e elas irão consumir a sua vida. y ellas van a consumir tu vida. Isso é um peso. Y esto es un peso. Mas eu dei um exemplo contrário para ele. Mas yo di un ejemplo contrario para él. Vamos supor, irmão, Vamos a suponer, hermano, que o Senhor tem para você 10 fazendas, que el Señor tiene para usted 10 haciendas. mas você se contentar apenas com uma chácara. Mas usted solo se contenta con una finca. Você está errado. Usted está equivocado. Porque se o Senhor tem para você 10 fazendas, Porque si el Señor tiene para usted 10 haciendas, Ele vai dar condições a você Él va a dar condiciones a usted de você ser uma bênção com essas 10 fazendas. de usted ser una bendición con esas 10 E haciendas. nada vai ser violado na sua vida. Y nada va a ser violado en su vida. Não será um peso. No será un peso. O contrário, naquela chácara será um peso para você. Por el contrario, aquella finca sí será un peso para usted. Por quê? ¿Por qué? Você está fora da vontade de Deus. Porque usted está fuera de la voluntad de Dios. Gracias. Obrigado.